Oi galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Lívia, pra quem não lembra lá da reunião. Eu vou dar aula de Química Orgânica pra vocês. E hoje a gente vai ter a nossa primeira videoaula. Eu espero que dê certo, não sei se vai dar, mas eu espero que dê. Acho que todos os professores estão falando, né, que a gente tá testando os jeitos de gravar essa aula pra ver qual vai ser a melhor. Então depois é bem importante que vocês deem a opinião de vocês lá. Como a gente não se conhece muito e essas aulas à distância vão ser meio maçantes, pra gente ficar um pouco mais próximo, eu vou criar o grupo lá no WhatsApp. E aí eu quero que cada um coloque lá o nome de vocês e o que vocês pretendem fazer. Se vocês têm alguma ideia já do que vocês querem prestar, qual curso. E se vocês também têm alguma faculdade como prioridade, sabe? Eu vou falar um pouquinho de mim aqui e eu faço o Unesp, né? Eu faço engenharia de pesca aqui em Registro. E eu tô no meu terceiro ano, né, da graduação. E eu fiz um ano de cursinho também. E quando eu entrei, eu não sabia bolhufas de nada do que eu queria e fui descobrindo dentro do cursinho. Então, pra quem também não sabe o que quer fazer da vida, ou que não sabe de nada, é totalmente normal, tranquilo, você vai se encontrar uma hora. Não vamos ficar em pânico. Então, mandem depois lá no WhatsApp. Hoje a gente vai ver... Mudando de pau pra pedra. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a introdução à química orgânica. E a gente também eu vou passar o cronograma pra vocês. Então, é isso. Espero que a aula dê bom. E quinta-feira de noite a gente abre uma sala pra gente conversar sobre, tá? É nóis. Vamos lá, vamos começar. As imagens pra vocês vão aparecer aqui do lado, tá? Então tudo que eu estiver falando vai estar aparecendo aqui do lado. Então a gente vai começar com o nosso cronograma. Hoje as nossas aulas, como vocês podem ver aí no início do cronograma, serão uma introduçãozinha à química orgânica e as características do carbono, certo? Depois, no decorrer, né, das aulas, a gente vai ver ligações sigmas e pi, hibridização, NOx de carbono, montagem de cadeia, classificação de cadeias, hidrocarbonetos, alcanos, a gente vai ver os mais ramificados, os mais usados, né? A gente vai ver alcenos, alcinos e alcadienos também, ciclos e aromáticos, grupo hidroxila, função éter, grupo carbonila, o aldeído e acetona, né? Ácidos carboxílicos, sais orgânicos, éster, amina e amida, funções orgânicas, isomeria, reações orgânicas e polímeros. Algumas aulas aqui, elas são bem compridas, então a gente vai arranjar um jeito de, tipo, não ficar muito maçante pra todo mundo, certo? Então, mostrando o cronograma pra vocês, não se preocupem que se vocês olharem e acharem que é muito conteúdo, a gente vai dar um jeito. A gente vai começar a nossa primeira aula. Então a gente vai começar falando sobre a química orgânica, né? E esse termo ele foi empregado a primeira vez em 1777 por um químico sueco chamado Bergman, e ele dividiu a química em dois grandes ramos, né? Ele dividiu na química orgânica, que eram os compostos orgânicos, eles incluíam substâncias de organismos vivos, e dividiu a outra parte como a química inorgânica, que eram os compostos inorgânicos, eles incluíam substâncias do reino mineral. Então ele dividiu a química desses dois jeitos. Um tempo depois, em 1807, um cientista chamado Berzelius, ele desenvolveu a teoria da força vital, que dizia que todos os compostos orgânicos, eles só poderiam ser produzidos através de um outro ser vivo, de um organismo vivo. Então, essa era a condição para você conseguir ter um composto orgânico. Ele deveria ser produzido por um outro ser vivo. Isso ficou muito tempo sendo verdade. Depois de um tempo, né? E depois de diversas tentativas, em 1828, um outro químico chamado Friedrich Wöhler, ele conseguiu obter a ureia, né, que é
a gente encontra na urina e no sangue, e é um composto orgânico, através de um composto inorgânico. Então ele fez um experimento, ele aqueceu o cianato de amônio. Através disso ele conseguiu obter a ureia. Então assim, a teoria da força vital ela foi desmentida, né? E todo mundo viu que não era nada disso, que você não necessariamente precisava de um ser vivo para você conseguir um composto orgânico, certo? Então depois dessa tentativa que teve sucesso, né, outras tentativas foram feitas e comprovaram mesmo, conseguiram outros compostos orgânicos e comprovaram mesmo que a teoria da força vital não estava certo? Então, depois de um tempo, em 1858, a gente teve uma nova definição do que era química orgânica, que foi proposta por Kekulé, por um químico chamado Kekulé. Então, ele definiu a química orgânica como o ramo que estuda os compostos do carbono. Praticamente todo composto orgânico contém carbono, mas nem todo composto que contém carbono é orgânico. Então guarde bem isso, é um pouco confuso, mas tem alguns compostos que contêm carbono que não são orgânicos, eles são inorgânicos. E isso se dá, eles são chamados de compostos de transição. Isso se dá porque eles, apesar de eles terem carbono na composição, eles têm a maior parte das características dele são mais parecidas com compostos inorgânicos, entendeu? Então por isso que eles são chamados de transição, porque apesar deles terem carbono, as suas características são mais parecidas com compostos inorgânicos, certo? Então, no final, então a gente tem como exemplo o dióxido de carbono, né, o CO2, e o ácido carbônico, que é o CO2H3. Então, só pra gente ficar ciente de que nem todo composto que a gente vê que tiver carbono, ele necessariamente tem que ser orgânico, certo? Então, no geral, a gente vai estudar, né, a estrutura, as propriedades, a composição, as reações e as sínteses dos compostos orgânicos. É isso que a gente vai fazer, né, no decorrer dessas aulas, certo? Então, isso foi uma introduçãozinha básica, né, sobre a química orgânica. Não cai muito nos vestibulares, se cair, vai cair mais sobre, tipo, qual é a definição que hoje em dia é aceita, né, tipo, igual a que Kekulé definiu, ou então definição do que é química orgânica e inorgânica, mas é difícil cair. Se cair, vai cair alguma coisa desse tipo. Beleza?